Amigos e amigas, a sucessão de episódios envolvendo Ciro Nogueira, Daniel Vorcaro, o Banco Master e o BRB revelam a engrenagem de interesses que quase levou o sistema financeiro brasileiro ao limite. Ainda que muita coisa tenha sido estancada antes de se concretizar, o simples fato de tais articulações terem existido já demonstra o tamanho do risco ao qual o país foi exposto. Um exemplo claro disso foi a proposta conduzida por Ciro Nogueira para ampliar o teto de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF. Se essa mudança tivesse sido aprovada, em meio ao rombo já identificado de 41 bilhões de reais, o impacto seria devastador. O fundo não teria fôlego para arcar com uma eventual quebra em cadeia. O sistema entraria em colapso, instaurando uma crise de confiança sem precedentes. A ousadia ou voracidade por trás dessa tentativa é tamanha que quase empurrou o país para um desastre financeiro. Vamos assistir ao vídeo do ICL. Daniel Vorcaro também tinha relação com alguns governadores. Quem traz para a gente esse capítulo do perfil dele é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, tem muito peixe grande envolvido no caso Master. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, investiu mais de R$ 1 bilhão da Rio Previdência, que é o fundo de aposentadorias da Previdência do Rio de Janeiro, no Banco Master, mesmo depois dele ter sido alertado pelo Tribunal de Contas sobre essas irregularidades do banco. Já em Brasília, o banco BRB injetou quase 17 bilhões de reais no Master entre 2024 e 2025. O BRB queria comprar o Master numa operação que foi publicamente apoiada pelo governador Ibanez Rocha, mas acabou sendo barrada pelo Banco Central, como você comentou, Rodrigo. E outro governador que cruzou os caminhos com o Daniel Vorcaro é o Ratinho Júnior, do Paraná. O Vorcaro é amigo pessoal do pai do governador, que é o apresentador Ratinho. E o Master foi o banco que estruturou a operação da privatização da empresa paranaense Copel Telecom, que foi vendida em 2020, Rodrigo. É isso. Então, pelo menos 3 governadores com forte relação aí com o Vorcaro. A Laura citou o Ibanez. Esse aí escapou, né, de estar no escândalo aí do golpe de Estado, não sei por quê. A polícia militar dele liberou geral para os golpistas. Mas agora aparece nesse escândalo do Banco Master. Ratinho Júnior, que usou o Banco Master, inclusive, para privatizações lá no Paraná, como a Laura explicou, e o Cláudio Castro, já que é a empresa de previdência lá dos funcionários do Rio, aplicou dinheiro no Banco Master. Bom, pode alegar que aplicou porque as taxas eram tão boas, a gente queria retorno bacana para o fundo de previdência da turma do Rio. Mas a investigação pode mostrar que há um pouco mais do que isso. Esse histórico de manobras não é isolado. Quando a Operação Carbono Oculto revelou que o PCC utilizava o setor de combustíveis para lavar dinheiro por meio do esquema do devedor quanto mais, viu-se novamente o nome de Ciro Nogueira, atuando contra a aprovação de medidas que coibiriam essas práticas. O padrão se repete. Sempre há um incentivo, uma resistência estratégica, um movimento que beneficia quem opera às margens. No caso recente do Banco Master, o mecanismo era outro, mas a lógica semelhante. O banco utilizava garantias do Fundo Garantidor de Crédito para alavancar operações arriscadas. E aí surge novamente o apoio político para aumentar o limite de cobertura. Paralelamente à história da tentativa de fusão entre Master e BRB, adiciona um componente ainda mais grave. O BRB, administrado por Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, chegou a injetar 12 bilhões de reais do seu próprio caixa no Master. Quando o Banco Central começou a identificar incoerências na compra de carteiras de crédito, em fevereiro, poucos dias depois surgiu o anúncio. O BRB pretendia comprar o Master. Investigações indicam que o objetivo dessa manobra seria unir os balanços e dificultar o rastreamento das fraudes, empurrando prejuízo para o setor público e diluindo responsabilidades. A ideia, ao que tudo indica, era transformar um crime já consumado em uma solução contábil conveniente. Mas a diretoria de fiscalização do Banco Central já havia alertado o Ministério Público e a Polícia Federal, frustrando a manobra.
Como apontou o jornalista Bruno Melo da CBN, o temor agora é uma eventual delação de Daniel Vorcaro, algo que estaria tirando o sono de muita gente influente. A máxima vale: banqueiro preso não costuma aguentar muito tempo longe dos jatinhos e dos banquetes. E quando se conecta esse caso com a PEC da blindagem, articulada meses atrás, que criava proteções até para presidentes de partidos, a teia fica ainda mais nítida. Agora com figuras de alto escalão do União Brasil implicadas no escândalo do Master, como Antônio Rueda, percebe-se que havia um claro movimento de autoproteção. Era a blindagem antecipada dos envolvidos. Enquanto isso, outras ações políticas seguem revelando motivações obscuras. O PL antifacção, aprovado com festa pelo bolsonarismo, após desfigurar o texto original enviado pelo governo, passou a ser criticado pelo próprio Sindicato dos Delegados da Polícia Federal. O motivo? O texto retira do Funabol e do Funad, fundos essenciais ao financiamento das operações da Polícia Federal, o direito de receber bens apreendidos do tráfico, comprometendo cerca de 800 milhões de reais anuais destinados à corporação. Ou seja, enfraquece justamente quem combate o crime organizado. Quando se junta peça por peça, o desenho fica evidente. Há um conjunto de interesses subterrâneos, articulações paralelas e estruturas de poder que atuam não para proteger o Estado ou a sociedade, mas para servir a grupos específicos, muitas vezes envolvidos em fraudes, corrupção e favorecimentos escusos. A cada nova revelação torna-se mais claro que nada estava desconectado. O que parecia apenas caos político, na verdade, sempre foi método. E o método estava e ainda está a serviço de uma engrenagem que opera nas sombras. Por hoje é só, pessoal. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E, por favor, compre-me um café. Olá! Nos ajude a lhe dar informação de qualidade e com a melhor apresentação. Se você gosta do nosso trabalho, faça um pequeno Pix para a chave que está no quadro e nos apoie para continuarmos. Obrigado.